Parece impossível, mas eu consegui eliminar mais de 465 itens da minha casa em 30 dias, mesmo morando em um apartamento de menos de 50 metros. E nesse vídeo eu quero te mostrar como eu fiz, o que eu realmente aprendi e como você pode começar hoje mesmo na sua casa, mesmo achando que você não tem nada para desapegar. No final, eu ainda vou te contar quantos itens de cada coisa eu desapeguei. Quantas roupas, quantas tralhas, quantas coisas de doação, quantos livros e quantas coisas a gente vai anunciar para vender. Olha que eu me surpreendi, até medicamento vencido eu achei aqui em casa. Então sim, você deve ter alguma coisa também que você pode desapegar ou destralhar. Mas bora começar esse vídeo. E como que surgiu? Bom, a minha inspiração foi um documentário do Netflix que eu já falei aqui em outro vídeo, que é o The Minimalist. Eu assisti o documentário e eu vi a sugestão de um desafio dos criadores e decidi fazer esse desafio e eu postei no meu TikTok e viralizou. E foi uma experiência incrível, assim, os relatos, as mensagens, os comentários que eu recebia. E aí, quando eu assisti, comecei a refletir sobre as coisas que eu estava vivendo, sobre os excessos que tinham aqui em casa. As gavetas, elas ficavam sempre cheias e quando eu queria achar alguma coisa, eu não achava, de tanto fio, de tantas coisas aleatórias que estavam lá. Além disso, eu percebi que a gente achava que a gente não gastava com coisas bobas e que a gente gastava com o que realmente a gente precisava e que mesmo assim a gente não conseguia realizar as coisas que a gente queria. E eu comecei a refletir depois do documentário e principalmente depois que eu comecei o desafio, que realmente a gente tinha excessos e a gente gastava sim com coisas que a gente não precisava e não só com o essencial. Então mudou muito a minha chave em relação a isso, porque muitas vezes a gente não sabe realmente as coisas que a gente tem em casa. É impressionante. Depois desse desafio, a minha mente mudou muito. E aí eu comecei a pensar sobre realmente gastar com o que a gente precisa ter em casa, o que é essencial para a gente também conseguir pensar no nosso futuro e também comprar as coisas que realmente a gente precisa, porque isso também acontecia. Muitas vezes a gente precisava de algo, não tinha, e a gente tinha outros em excesso que a gente nem imaginava. E às vezes a gente acabava por essa compulsão comprando besteiras que a gente achava que não mexia tanto no orçamento, mas que sim, são as pequenas coisas, os pequenos gastos que no montante a gente vê o resultado. É igual parcela de cartão. Às vezes aquele produto que você compra que é mais caro, um sofá de repente de 3, 4 mil reais, você sabe que vai vir aquele valor no cartão. Mas o que a gente fica surpreso mesmo quando a gente vê aquele valor alto no final do mês é quando a gente avalia as pequenas coisinhas que a gente tem ali no cartão e que aquelas parcelinhas, sabe? De 10 vezes de 30 reais, 5 vezes de 50. Essas parcelinhas que a gente não lembra na hora que faz uma compra é que fazem dar aquele valor no montante no final do cartão. Então, esse documentário foi a minha inspiração, foi o que fez eu começar e depois eu pensei no momento que eu estava vivendo e nas experiências que eu tinha nesse excesso de coisas e na falta de coisas que a gente realmente precisava. Mas vamos falar aqui, como funciona esse desafio. Ele é da seguinte forma: no dia 1, você tem que eliminar um item, no dia 2, 2 itens, porque você elimina os itens de acordo com a quantidade daquele dia. Se é o dia 20, você tem que eliminar 20 itens. Dia 30, 30 itens. Então você consegue perceber a dificuldade, como vai crescendo ao longo dos dias? Porque no começo é muito fácil. Eu acredito que todo mundo consiga achar facilmente alguns itens na casa no dia 1, no dia 2, porque afinal de contas, um item, 2 itens, você consegue achar. Inclusive, a gente tem muitas coisas paradas como roupas e até utensílios de cozinha, uma coisinha ali do banheiro. A gente acha fácil. Mas depois, quando chega ali por volta do dia 10, que você já eliminou várias coisas, gente, fica muito difícil. Teve dias que eu achei que eu não ia conseguir completar o desafio. Mas para mim estava tudo certo, porque o que eu pensava era o seguinte: não importa se eu vou cumprir um dia, 10 dias, 20 dias ou não. O importante é que eu realmente sentisse que a casa tinha que a casa estivesse mais leve, que eu realmente tivesse as coisas que eu usava e que os excessos
eu tivesse eliminado. Era isso que eu queria. Eu não queria, por exemplo, abrir uma gaveta e falar, poxa, isso aqui, olha, esqueci de descartar ou de desapegar isso aqui. Olha, essa blusa aqui, eu podia ter doado. Eu não queria ter essa sensação. Então, a cada dia isso também me motivava a continuar e a realmente cumprir o desafio o mais fiel possível, o mais próximo desse número. Mas o que eu não sabia no final das contas, já dando um spoiler, já que você tá vendo esse vídeo, você sabe que eu já eliminei, então na verdade nem é spoiler. É que além desses itens eu ainda tinha outras coisas, até por isso que eu quero escolher um dia do mês para eliminar 30 itens daquele mês, até que a minha mente já consiga facilmente ser mais prática no dia a dia de já desapegar, porque isso é um processo. Não é assim tão fácil. E aí, além dessa parte de eliminar os itens e ficar com aquela cobrança interna, tinha uma outra questão. Porque sim, aparecem coisas que você pensa que você não vai querer desapegar, que você pensa duas vezes, que você fala, será? Por exemplo, eu tinha um vestido que eu comprei para o meu casamento no civil e que eu usei também no chá revelação da minha filha. E ele tinha um afeto para mim, eu tinha um apego nele e até porque esse vestido ele serve para, ele dá para vestir de diversas formas. Então eu tinha já uma coisa na minha mente, ele dá para usar de diversas formas, eu posso usar no ano novo. Só que sendo bem sincera, eu sabia que eu não ia ficar usando no ano novo. E em qual outra ocasião que eu vou usar um vestido branco? É muito difícil, pelo menos para mim, não é algo que eu use no meu dia a dia. Então, tem itens que a gente tem um apego emocional que é um pouco mais difícil. Tem outra coisa também. O meu esposo, eu não imaginava que ele ia ter um apego. Então, às vezes, não depende só de você. A pessoa que você tá também pode ser que ela tenha um apego e você não consiga tirar aquele item mesmo sabendo que vocês não estão usando. Como aconteceram com alguns livros. Ele falou que ele ia ler todos os livros, mesmo esses livros estando aqui há mais de 2, 3 anos, a maioria, sendo que a gente não tinha lido. Eu, nesse processo, foi muito prático para mim, foi muito simples. Por mim, eu desapegaria facilmente, mas para ele não. Ele falou que ele iria ler. Apesar disso, eu consegui conversar com ele, eu já separei alguns livros, inclusive depois eu vou mostrar as formas que eu vou fazer, os itens que eu vou anunciar, os itens que eu vou doar. Mas enquanto eu estiver nesse processo de venda ou doação, se ele conseguir ler, beleza. Mas esses que eu separei, ele deixou. Agora tem uns outros tantos que eu ainda quero desapegar, que eu vou precisar esperar um pouquinho. Então tem todo esse contexto emocional e de apego que a gente tem aos itens. Sem contar com itens que a gente pagou caro, então por essa questão você fica com receio de desapegar. Mesmo que você venda, você não vai conseguir vender pelo valor que você pagou. Então isso também mexe um pouquinho. Então não é tão fácil assim no decorrer dos dias. Mas tem uma coisa muito boa que acontece, que é você ficar uma pessoa bem mais desapegada. Coisa que eu acho que não acontece quando você separa numa caixa várias coisas de uma vez só. Você separou, beleza, é legal, é interessante, a gente tem que fazer isso. Mas quando você pega 30 dias para focar nisso, a sua mente, ela fica muito prática, muito observadora e o seu foco fica nisso. Então, tudo fica mais fácil e você vai mudando a sua mente aos pouquinhos sem perceber. Mas para você não começar pelo mais difícil, que são esses itens que a gente tem algum apego, afeto, eu vou te dar umas dicas para você começar. Tem duas formas, que a primeira é você começar por itens que estão quebrados, que estão aí jogados em algum lugar da sua casa. Eu me surpreendi, porque nós tínhamos um ferro que estava quebrado, meu esposo falou que ia consertar, não consertou, e no final das contas a gente teve que comprar um outro e ele ficou parado. Só que depois eu percebi que tinham outros itens também que estavam quebrados e que a gente ainda assim estava mantendo aqui na nossa casa. Então, além de dar essa dica de você já começar pelos itens quebrados, já vai uma outra aqui, que é, quando quebrar alguma coisa, já põe para consertar. Já verifica, você faz sentido consertar? Não faz? Dá para doar para alguém? Não, não dá? Então joga fora. Essa praticidade a gente tem que ter. Eu não tinha essa praticidade e é algo que eu também estou trabalhando ainda em mim. Mas que quando eu vi o tanto de coisas quebradas e que não estavam funcionando e coisas repetidas, eu falei, gente, eu não vou deixar mais acontecer isso. Assim que eu ver um item que quebrou, já vamos arrumar. Não vai arrumar? Já joga fora. Ah, dá para doar? A gente vai doar. A coisa
verifica se tem itens quebrados, se dá para você ter algum destino, você já verifica qual e já faz. Segunda coisa que você pode ver, medicamentos vencidos e alimentos também. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi a nossa caixinha de medicamentos, a quantidade de remédios que tinham vencidos. E olha que de tempos em tempos eu faço uma limpa, eu verifico. Só que o que eu percebi? Que muitas coisas, inclusive muitos medicamentos, eles tinham vencido ainda esse ano. E não deu tempo de eu ter feito a nova limpa, mas aí que eu tive uma ideia. Agora, na próxima vez, o que eu vou fazer? Quando eu comprar o medicamento, eu já vejo ali a data de validade e eu não espero mais tanto tempo. A cada 3, 4 meses, eu já vou dar uma olhadinha, porque, por exemplo, tem lá um remédio que eu sei que eu só uso pontualmente. Ou eu ganhei uma amostra, por exemplo, e eu sei que eu não vou usar dentro de 5 meses, por exemplo, eu já vou me desfazer daquilo, porque não vai dar tempo e ele vai vencer em 5 meses. É melhor eu doar para alguém que já esteja precisando do que ficar mantendo aquele produto ali. Isso não é só para remédio, porque remédio tudo bem, pode ser que você não use hoje, mas daqui a algum tempo você precise, mas talvez você não vai precisar de uma cartela, então pensa nisso. E só que não serve só para isso também, serve também para os itens de cosméticos. Inclusive, com esse desafio, eu tive vários depoimentos e a minha irmã mesmo mandou de uma amiga dela que ela eliminou 150 coisas da casa dela, assim, de um final de semana que ela pegou para fazer, e a maioria eram cosméticos, cremes, hidratantes vencidos. Então, dá uma olhadinha, vê se não vai vencer. Na hora de comprar, isso também já muda a nossa chave, porque a gente já vai ficar de olho na validade para não comprar algo que vai vencer perto. Eu não estava olhando, eu não estava atenta a isso, e já vai mudar essa chavinha também. Então começa pelos itens que você sabe que tem que consertar e não vai consertar, não tem necessidade. Os itens que podem estar vencendo ou que já estão vencidos. Outra coisa também que você pode fazer, em terceiro, você pode pegar os itens que você sabe que precisa vender. Aqui em casa a gente tinha várias coisas que estavam paradas. Por exemplo, a gente colocou o ventilador de teto e a gente tinha um ventilador que era um trambolhão e estava aqui embaixo do nosso baú. Inclusive, aqui nesse baú da nossa cama tinha tanta coisa, depois eu vou mostrar como ele ficou, porque ele estava cheio e está vazio agora. Várias coisas que eram para ser vendidas e que, como estavam lá, a gente não estava vendo e a gente esquecia de anunciar, esquecia de vender. Tinha persiana, tem na verdade, né? Uma cadeira de balanço, cadeira rede, que a gente tirou. Tem também uma banheira da minha filha que estava guardada lá. Ela não usa banheira, eu acostumei ela a tomar banho comigo e ela não quer saber da banheira. Então a gente usou pouquíssimas vezes essa banheira. E várias outras coisas também que a gente tinha que não fazia sentido e que estavam aí e que poderiam valer dinheiro e que estavam escondidas. Ou seja, a gente estava deixando dinheiro na mesa. Então, essa é a terceira forma de você fazer, que é pegar itens que você sabe que você pode vender, que você não tem apego nenhum. E em quarto lugar, você pode pegar as roupas que você já sabe que tem para doar, coisas que realmente você não usa. E se você não quiser fazer dessa forma, você pode também separar, destralhe por áreas da sua casa. Teve vezes que eu fiz dessa forma, eu peguei a cozinha e falei, deixa eu ver tudo que tem aqui. E aí eu abri todas as gavetas e peguei várias coisas que a gente não usava e que ocupavam muito espaço. Espaço esse que a gente não tinha aqui na nossa casa. Então, essa é uma outra forma também de você fazer, que eu acho que super funciona. Olha que você pode se surpreender com um tanto de coisas que você vai conseguir se desapegar. Inclusive, até a nossa TV do quarto a gente desapegou. Não importa o método que você vai usar, mas o importante é que a gente comece a mudar a nossa mente com relação a essas coisas. E, por exemplo, quando a gente comprar alguma coisa, uma coisa entra, a outra coisa pode sair, se você não estiver usando. Senão a gente só fica acumulando. Eu tinha 4 bases de unha e eu não faço a unha em casa. Quando eu faço a unha, eu faço no salão. Então, olha só que loucura. Pra que tudo isso? E eu não achava que eu comprava coisas em excesso. Mas cada um tem um calcanhar de Aquiles, né? E outra coisa também é ver essa questão da data de validade. Se você vai comprar
um produto a partir de agora, você já vai dar uma olhada se realmente aquilo não está perto da validade. Até mesmo quando você vai ganhar alguma coisa. Isso também foi uma chavinha que virou em mim. Porque nesse processo, o meu sogro, por exemplo, ele tinha me oferecido um aquário. E aí eu não simplesmente só pensei em um sim ou não rapidamente, sabe? Eu pensei em tudo. Eu falei, poxa, aquário, não tem espaço, tem meu cachorro, tem que ficar alimentando. Você começa a ter um olhar mais amplo. Claro que um aquário a gente teria um pouco mais de receio de pegar assim, de bate pronto. Mas tem coisas que a gente ganha que a gente aceita. Eu aceitei algumas coisas que eu coloquei, inclusive, para doação, que eu falei, gente, isso daqui, quando eu aceitei mais por educação. Então, isso também ajuda a gente começar a refletir quando vai ganhar alguma coisa e não ficar só aceitando a todo momento. Se você sabe que não vai usar, não tem para que você aceitar só por vergonha e não querer falar não e desagradar. Então, vai muito além de destralhar e desapegar. A gente vai aprendendo várias coisas e vai usando isso a nosso favor na nossa vida. E sobre o destino dos itens, a gente pode, muitas coisas a gente vai ter que jogar no lixo, não tem o que fazer, não tem como doar para alguém. Outras coisas a gente pode doar, outras coisas a gente pode vender, inclusive tem vários lugares que a gente pode vender, Mercado Livre, OLX, tem os grupos de prédios, aqui mesmo onde eu moro tem vários grupos, às vezes tem grupos de mães, por exemplo, quando são itens infantis, que a gente pode desapegar. Doação, além de pessoas próximas que a gente pode doar, nesses grupos também podem ter pessoas que às vezes elas solicitam, elas falam que estão arrecadando para alguém ou para elas mesmas, ou na igreja, ou em outros locais. Inclusive, tem itens que estavam quebrados, que não fazia sentido doar, que algumas pessoas que comentaram lá, uma delas comentou que tem artesãos que eles pegam itens para fazer reciclagem, para fazer a arte deles. Então, até essas coisas que às vezes a gente acha que não tem sentido, que não vai ter o que fazer, elas têm sim alguma forma de reutilizar aquele produto, aquele item. Então, olha só quantas possibilidades a gente tem. Mas, para finalizar, antes de contar as coisas que a gente eliminou, a quantidade, eu queria falar aqui um pouco do aprendizado que eu tive com esse desafio. Eu até anotei para eu não esquecer aqui de falar, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de tudo isso que eu poderia falar aqui nesse vídeo. Uma das coisas que me ajudou foi a ter mais clareza e dar mais importância às coisas que realmente importam na nossa vida. Tem muitas coisas que faziam com que eu ocupasse o meu tempo, mas, por exemplo, organizando, porque estava bagunçado, me faziam perder tempo, e às vezes esse tempo eu deixava de fazer alguma coisa útil para mim, algum projeto que estava engavetado, que eu não conseguia mexer, porque eu também tenho uma bebê, então a rotina já é corrida, e aí o tempo que eu perdia procurando coisas, às vezes, como no caso do ferro, ele estava quebrado, então a gente não consertava, acabava que ele ficava só ocupando espaço, e aí depois, quando eu precisava, não tinha aquele item. E isso acontece com várias outras coisas. Então, essa questão do tempo, de ter mais clareza, de ter mais foco, ter menos estresse, ter mais tempo com o que realmente importa, gastar menos dinheiro com coisas que não fazem sentido, com coisas que eu não uso, fez eu repensar mais ainda o meu consumo daqui para frente. Eu tenho certeza que isso mudou muito. Eu penso 2 vezes antes de comprar alguma coisa. Eu sei onde estão as coisas. Claro, ainda tem muita coisa para eu melhorar, mas eu já consigo ter uma visão geral e isso faz com que eu saiba o que eu tenho, para não acontecer de ficar comprando coisas, por exemplo, que eu já tinha e que eu tô gastando dinheiro à toa, ou gastando com coisas que eu acho que eu vou usar e que depois eu sei que vão ficar guardadas ali, engavetadas. Inclusive, com o desafio, eu percebi que além das coisas materiais, tem muitas coisas que ficavam ocupando espaço na minha mente e que por isso eu decidi fazer um outro desafio de 30 dias de detox mental, que aí é um assunto de outro vídeo, eu já tenho um vídeo aqui sobre isso, inclusive, que cada dia eu proponho para mim e para quem quiser fazer algo para eliminar algum ruído que tenha na sua mente. Por exemplo, e-mails. Eu fiquei 4 meses sem e-mails porque estava lotada a minha caixa de entrada e eu não tinha esvaziado. E aí, quando eu precisava receber algum e-mail, eu tinha que ir lá ficar tentando esvaziar, ou seja, perdia tempo
e tempo é dinheiro. É mesmo outras coisas, como por exemplo, um marcar médico. Às vezes a gente não cuida da nossa saúde, então eu resolvi fazer um check-up geral. É o primeiro dia até do desafio. Por quê? A gente deixa a nossa saúde para depois e quando vem alguma coisa, às vezes te derruba e aí você não consegue fazer mais nada porque aí a sua saúde ela te paralisa. Você fica internado por uma coisa que você poderia ter resolvido. Isso sem contar na nossa longevidade, nas coisas que a gente quer para o nosso futuro. E que muita gente confunde é que é sair eliminando, é perder dinheiro e não. Na verdade, não tem a ver com parar de comprar, não. A gente vai comprar, só que a gente vai comprar o que a gente precisa, coisas que sejam realmente úteis. E não é sair aí vendendo tudo da sua casa, jogando tudo fora, não. É pra gente ter o que é essencial, o que eu quero ter, o que eu realmente uso. Então não é pra desperdiçar nada, pelo contrário, é pra ganhar tempo e ganhar dinheiro e pensar no futuro também, além de gastar com experiências de vida, coisa que às vezes a gente fica perdendo tanto tempo com esses ruídos de coisas materiais que a gente acaba não tendo tempo para viver o que realmente a gente quer viver na nossa vida. Então não é sobre o menos coisa possível e não ter nada em casa, não, é sobre gastar com o que importa. É isso que pra mim faz sentido. Agora sim, vamos à quantidade de coisas por categoria que eu desapeguei. Eu tive que dar uma pausa pra ir dar uma olhada e contar as coisas. Tive que assistir todos os meus vídeos, que eu não tinha feito isso ainda. E agora eu cheguei aqui a alguns números. Roupas infantis, 112. Roupas adultas, 22. Livros, 16. Doação em geral, 166. Venda, coisas em geral, 36. Lixo, descarte, 114. Remédios descartados, 18 e cadernos e papelaria, 9 no total. Aí só para dar uma visão geral do que tinha dentro dessas categorias que eu falei, a quantidade. Bom, roupas infantis eram bores, sapatinhos, faixa, xuxinha, ela tinha bastante e ela não gosta que fique mexendo no cabelo dela, então é muito difícil dela usar e mesmo eliminando bastante, ela ainda tem uns outros tantos lá na gaveta. Roupa adulto, minha estratégia era deixar para o final, porque eu pensei que como teriam mais coisas, seria mais fácil, mas para minha surpresa eu já tinha tantas outras coisas para eliminar, destralhar, desapegar, doar, que eu não precisei chegar nas roupas. Então ficou por último, só que eu já tinha praticamente chegado ao fim do desafio. A parte de doação, o que tinham dentro desses itens? Bom, porta-toalha, taças, porta-tempero, bíblia, óculos, porta-óculos, até uma ring light tinha dentro dessa listinha aí. Cadernos que eu tirei as páginas usadas, ainda tinham bastante folhas. Caixa organizadora, sombra, porta-travesseiro, que a gente não estava mais usando. Bom, tinha bastante coisa, né? Agora, a parte de venda, gente, também foi algo que me surpreendeu. Tô usando muito essa palavra aqui, mas é porque é verdade. Eu imaginava que eu tinha umas 5 coisas para vender. Coisas assim que eu falo que de maior valor. Persiana, banheira. E outros itens da minha bebê, como uma cadeira balanço que ela ganhou e que não tá usando mais. Mas, para minha surpresa, na soma total foram 36, porque tinha muitas outras coisas. Canguru, celular, nós tínhamos 2 celulares que não estavam bons e acabava atrasando a nossa vida também, então a gente resolveu também se desfazer, a gente teve que comprar um outro celular. Que mais? Colchonete, step de academia, umas coisas bem aleatórias. Itens de decoração novos, tinham espelhos que eu comprei quando eu morava sozinha, e estavam novos, eu não tinha usado. Então isso também me surpreendeu, muita coisa nova que eu nem imaginava. E aí na parte de lixo que eu coloco aqui, por que tem bastante coisa? Porque tem bastante papel, documento, caderno que estava usado, não tinha como desapegar. Cartões, por exemplo, de convênio médico que estavam vencidos, ou que a gente até trocou de plano e ainda estava lá com aqueles cartões. Os remédios que eu falei também, produtos de creme, shampoo, coisas da minha bebê que iam vencer também, não ia dar tempo de usar, então eu já desapeguei. Ou seja, tem muita coisa, além de caneta quebrada. Olha, isso porque eu nem considerei nesses 30 dias, meia que tava sem par, teve várias coisas que eu não tive nem coragem de filmar e eu já desapeguei. Então, gente, tem muita coisa, tenho certeza que se você olhar direitinho você vai achar também. Acho que é isso, né? As roupas, falei da doação em geral. Remédios, caderno, papelaria, item de descarte. Bom, sem contar também essa parte de lixo, tinha flores que tava seca e que eu tava deixando lá tentando reviver essa planta. Bom, muitas coisas. Mas enfim, acho que é isso, deu pra entender aí que tem bastante coisa que você também pode ter na sua casa. E espero que esse vídeo faça sentido pra você. Me conte se você teria coragem de fazer esse desafio e se sim, quantas coisas você acha que você conseguiria desapegar. E já te falo que talvez você se surpreenda.
Mas é isso, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você se inscreva nesse canal para você acompanhar essa minha jornada por uma vida com mais sentido, com menos coisas, com mais experiências e um pensamento lá no futuro, fazendo nosso pezinho de meia, que eu pretendo trazer bastante conteúdo aqui relacionado a esse tipo de estilo de vida mais minimalista. Então, é isso. Até o próximo vídeo.